A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa manhã de domingo, vamos meditar na palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Está escrito: E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu estive. Palavra no livro de Atos dos Apóstolos, a qual nós acabamos de ler. Nos versículos anteriores vai dizer que Jesus estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, dando as últimas instruções concernentes ao reino dos céus. A Bíblia diz que após a sua ressurreição, o Senhor Jesus, ele esteve 40 dias e 40 noites com os discípulos. E dentro desse espaço de dias, Jesus sempre ensinando os discípulos concernente ao reino dos céus. Nesse texto sagrado aqui, Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos. E após as suas últimas palavras com os discípulos, a Bíblia diz que de repente ele começou a ser elevado às alturas. Ele começou a subir, a flutuar, e os discípulos com os olhos fitos no céu, olhando aquele grande evento que estava acontecendo ali no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que em uma certa altura, uma nuvem veio e ocultou dos seus olhos. E junto deles apareceu dois varões, dois homens de branco. E a Bíblia diz que os homens disseram para eles: Homens galileus. Nessa tradução, em outras traduções diz: Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus, que foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu viste. Jesus deixou uma promessa de vir buscar a igreja dele. A Bíblia diz que após as suas últimas instruções, ele pediu para os discípulos, ordenou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, ficassem em Jerusalém, até que descesse a promessa que lhe foi dita, que ele ia se ausentar, ia para o céu, assentou à direita do Deus Pai, mas enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que estaria com os apóstolos, com a igreja, capacitando na pregação do Evangelho. Jesus foi, se ausentou dos discípulos, no meio dos discípulos, mas desceu o Espírito Santo lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que ali, na descida do Espírito Santo, os apóstolos, os discípulos foram capacitados à pregação do Evangelho. Não temia o mal nem a morte, mas prevalecia pregando a palavra de Deus. E hoje é a igreja do Senhor que está na terra, pregando a palavra de Deus, anunciando a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, não haveria igreja, não haveria salvação, porque é o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos leva a lugares que nós pessoalmente não podemos ir, mas o Espírito Santo ele nos capacita. E Jesus vai voltar, ele deixou uma promessa que ele vai voltar. Que eu e você que está ouvindo esta palavra nessa manhã, possamos
ser um desses bilhões de pessoas que irão subir quando Jesus voltar. Que essa palavra nessa manhã fique guardada no nosso coração. Você que ainda não recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento oportuno. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que Ele vai voltar, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, louvado seja Deus, Ele vem buscar o seu povo, todos aqueles que renunciaram os prazeres desse mundo e entregaram a sua vida a Cristo, confessando a Ele como único e suficiente Salvador, que só Ele pode perdoar os nossos pecados. Que nessa manhã todos nós possamos guardar essa palavra. Em nome de Jesus eu deixo para todos vocês e amém.